I think they're the biggest in Brazil, and we really look forward to meeting them. Que conhece bastante, falou que depois da conquista do Flamengo na Libertadores tem sido muito divertido assistir o Flamengo, gosta do Matheus Gonçalves, do Jorginho, falou aqui, destacou os jogadores do Flamengo que ele quer os autógrafos, realmente falou que é para ele o melhor time do Brasil. So, how far do you think Flamengo can go with this Club World Cup? We're not too sure. I mean, there's obviously European clubs who are always going to be favored, but I think the quality between the gap between both Brazilian league and European league isn't that big. There are a lot of players that come from Europe to play in Brazil, and Brazil provides a lot of the talent that ends up going to Europe. And I think guys like Pedro, like we can see, they're good enough to play in Europe, but they play in Flamengo. So I think there's a good chance Flamengo can go as far as the round of 16 if some things go their way. Quarterfinals. Então, eu perguntei o quanto longe ele acha que o Flamengo pode chegar. Ele falou até as oitavas, ele falou até as quartas, e ele ressaltou aqui que para ele essa diferença entre o futebol brasileiro e o futebol europeu não está tão grande assim. Muitos jogadores voltam da Europa para o Brasil. To finish, vamos Flamengo? Vamos Flamengo! Vamos Flamengo! Vamos Flamengo! Vamos! A la final! Thank you, guys, thank you. Obrigado, então, agradecendo aqui os torcedores importados do Flamengo, pessoal da Filadélfia que veio para cá realmente para acompanhar a chegada do Flamengo. Conhecem bastante do time do Flamengo, falaram aí sobre os jogadores, sobre a equipe do Flamengo. Flamengo que chega com essa questão do Gerson, né? No Aeroflá, na saída dos jogadores do Flamengo lá do Ninho do Urubu, a caminho do aeroporto, muitos protestos da torcida do Flamengo. Já existe esse acerto entre o Gerson e o Zenit da Rússia. Ele vai disputar o Mundial de Clubes pelo Flamengo, mas depois deve então assinar esse contrato com o clube russo. E aí torcedores protestaram bastante, xingaram o Gerson. Existe toda essa questão envolvendo o Gerson na chegada aqui no Mundial de Clubes. Então daqui a pouco a gente vai registrar na ESPN também a chegada do Flamengo aqui no hotel, com essa questão do Gerson, Abel. Sim, a gente mostrou imagens ao vivo ali da chegada dos jogadores do Flamengo. Agora eu pergunto para os amigos aqui, o cara não tem direito de ir para outro clube? Quanta gente já saiu? Todo mundo que sair do Flamengo vai ser xingado assim? É isso? Jorge Jesus não foi embora do Flamengo? O Gabigol não foi embora do Flamengo? Tem uma questão, eu assim, para entrar nesse assunto, a gente tem que tomar cuidado porque a galera confunde ficar chateado de perder um ídolo com violência e cenas péssimas que a gente pode ver por aí. É isso que eu tô falando, cara, sendo xingado. Mas eu acho que tem uma coisa que o Aeroflá conta... terminou com um gás lacrimogêneo. Exato, assim, era para ser uma festa, como sempre é o Aeroflá, é algo que a gente gosta de repercutir, etc. E acabou tendo um caos total ontem. Eu acho que, assim, a única questão que conta contra o Gerson nessa questão, porque é a segunda vez que ele está saindo do Flamengo no momento de meio de temporada que ele poderia ajudar mais. E acaba que foi um misto de sensações, porque o torcedor poderia estar super empolgado agora para a disputa do Super Mundial e vem esse baque, que é um ídolo. Desculpa, o flamenguista deve estar com a cabeça inchada por perder o Gerson, mas é um ídolo, é um cara que já fez história no clube e esse é o assunto. A gente está aqui falando do Gerson agora, antes de pensar, talvez, na escalação ideal, como é que o Felipe Luiz vai montar o time para pegar o Esperance. O problema, para mim, é ele sair antes do Mundial. Tem torcedor que ficou tão pé da vida falando, corta o cara, não, mas assim, você vai perder um dos seus melhores jogadores por birra, ele vai estar lá e pode marcar ainda mais o nome da história do Flamengo. Mas eu tento entender um pouco o lado do torcedor quando você relembra já a primeira saída do Gerson e você também analisa para onde ele está indo, né? Tudo bem, a questão financeira é maravilhosa, principalmente para o Flamengo, que, pô, um jogador de 28 anos, com a multa sendo paga como está sendo, pô, para o Flamengo é maravilhoso. Só que, assim, ele está trocando um clube que ele poderia fazer história, né? Mais história, para ir para um mercado que, assim, não vai disputar Champions League, ele falou que conversou com o Ancelotti, etc., mas pode perder espaço na seleção. Eu acho que é esse misto de sentimentos que o torcedor acaba pegando para ele, falando, putz, sério que ele está optando ir para a Rússia agora? Aqui ele já ganha um salário legal. Eu não gosto muito de entrar nessa questão de salário, porque aí falam, vai garantir o futuro dos netos e bisnetos. Ele também já teve um contrato renovado no Flamengo que estava ganhando super bem também, né? Então eu acho que é mais por conta disso, Abel, que a torcida fica tão pé da vida, porque é às vésperas de uma competição que pode ser inesquecível para o torcedor. O Flamengo vive na Libertadores, o
Flamengo líder do Brasileirão e eles perdem um ícone titular do clube. Tem direito de ir embora? Tem direito de ir embora. Ali, ó. Mas, né? Imagens ao vivo dos Estados Unidos, a chegada dos jogadores do Flamengo, o pessoal da Flamengo TV ali, o João Guilherme, o Pedro ali no fundo. É o Luiz Araújo, né? Luiz Araújo. Luiz Araújo dando entrevista pro João Guilherme. Eu continuo achando um exagero o cara ser xingado e ser insultado porque tá indo embora. Torcedor não gostar, eu Sim, acho normal. isso. Agora, isso... Diga, Bira. Não, tem uma questão pessoal e tem uma questão esportiva. A questão pessoal, eu não tenho a menor condição de comentar a questão pessoal do Gerson. É uma escolha dele, ele pode ter escolhido porque ele pode ter como missão de vida ganhar o máximo de dinheiro possível, podia ser a forma como ele... É um direito dele, é um direito dele. Claro. Ele pode ter como objetivo, de repente também ele pode ter projetos lá na frente que faz com que ele queira ganhar o máximo de dinheiro possível. Sabe o que me lembrou, Bira? Desculpa te interromper. Me lembrou a saída do Roger Guedes do Corinthians, porque ele sai num momento que era uma disputa contra o São Paulo na Copa do Brasil, ele sai na véspera do jogo de volta para ir para um mercado que ele ganharia mais dinheiro. E ele também foi taxado da mesma forma que o Gerson está sendo. Mas com o tempo passando, a torcida acaba esquecendo. Não, depois. e assim, e às vezes até uma questão de vaidade, acho que é uma questão, a questão da vaidade pega desculpe, muito... Bira, desculpe. Vou liberar o Mendel. Mendel, você volta mais tarde com a gente aqui, tá? Quando o Flamengo chegar aí no hotel. Obrigado, amigo. Até mais tarde. Fale, Bira. Então, é uma questão de vaidade também, porque entre jogadores eles se comparam muito quanto um ganha, quanto muitas vezes eles medem até o sucesso na carreira em relação a quanto eles estão ganhando ou já ganharam na carreira. E por mais que seja muito dinheiro comparando com o que nós aqui ganhamos e com o que você que está aí em casa vendo a gente ganha, entre eles, assim, viram números ali, que é outra referência, outra referência. Por mim, se eu ganhasse 10% do que ele ganhou, eu já estava feliz para a vida toda, mas assim, por mim, porque a minha referência é o que eu ganho hoje, o quanto eu ganhava 5 anos atrás, quanto eu ganhava 10 anos atrás, ou quanto eu imagino que eu vou estar ganhando daqui 5 anos. Agora, a referência dele é outra, né? Então, essa é uma questão pessoal, não tem como discutir. Agora, a questão esportiva que acho que acaba se misturando, porque, de fato, a questão esportiva não faz tanto sentido. Esportivamente, ele vai para um mercado em que ele acaba se escondendo para a seleção brasileira e um mercado que limita até o tipo de competição que ele vai disputar. Ele vai ficar disputando a Copa da Rússia e o Campeonato Russo. E, claro, pode ser convocado pela seleção brasileira, mas pode abalar um pouco essa... Pode acontecer o que aconteceu com o Luiz Henrique. Por exemplo. Inclusive, assim, o Gerson foi até titular no primeiro jogo, perdeu posição para o segundo jogo, tudo. Então, não é que assim, ele é titular absoluto da seleção brasileira, então não tem como ele perder o lugar. Pode ser que ele perca esse lugar na seleção. Né? E o torcedor do Flamengo pensa, a situação, apesar de ser um comentário do ponto de vista pessoal, mas o torcedor do Flamengo também pensa. Não é que o Flamengo está mal financeiramente, que esteja atrasando salário, ou esteja em risco de atrasar salário mais hora, menos hora. O Flamengo tá bem fora dos campos, então o Gerson está numa situação estável no time em que ele se declarou torcedor de infância. Então o torcedor pensa, se é torcedor de infância, se já está ganhando bem, por que não fica? Mas é o lado pessoal, não sei o quanto ele quer. A questão para mim que dá para ficar meio assim é esportiva. Ele vai estar jogando num cenário que é uma pena a gente ver um jogador do nível dele estar jogando, mas porque ele acaba se escondendo. Ele já foi para a Europa, acabou não tendo muito sucesso, mas vai tentar uma nova aventura. Só que agora, esportivamente, não me parece uma boa. Agora, do ponto de vista pessoal, é um direito dele. Se ele quer morar na Rússia, porque ele quer morar na Rússia, é um direito dele. Sim. Eu não, assim... acho que a questão toda, assim, a opção de carreira dele é um problema absolutamente dele. Ele faz o que ele quiser da vida dele. Mas pensando aqui em Flamengo, por quê? A situação do Gerson acabou roubando a cena do embarque do Flamengo para o Mundial de Clubes. Perfeito. Sabe, era um momento de celebração, era um momento de apoio da torcida, era um momento de alegria e terminou em confusão em função de um jogador que está saindo. O que eu acho é sair, o Botafogo vai perder 3 jogadores após o Mundial de Clubes e outras situações acontecem. A maneira como a situação foi conduzida é que é o problema. Porque o tempo inteiro, aliás, isso começou lá no início do ano, ali, nota de 3 ali, ó. O Prodeste ficou bem humorado, né? O Ju fazendo a passagem dele e o torcedor com uma nota de 3 com a cara do Gerson.
Então, voltando, desde o início do ano, o Gerson fica na dele, mas o pai dele vai à mídia, reclama que o Gerson não tem o mesmo salário dos outros jogadores importantes do elenco, aí força uma renovação, acontece uma renovação até 2027, ele tira uma foto com a camisa 2027. Então, o torcedor, ele está interpretando isso como, não, beleza, resolveu, ganhou um aumento, está satisfeito, o Gerson é nosso. Aí, meses depois, sei lá, 3 meses depois, ele começa a forçar para sair. E o Flamengo, o que a gente acaba entendendo no final de tudo é que essa renovação foi no seguinte sentido. Ok, porque se diminuiu a multa rescisória do Gerson, embora tenha aumentado o placar, o salário, a multa diminuiu para justamente aquilo que o Zenit tinha a intenção de pagar. Então, beleza, você quer pagar, paga aqui 25 milhões de euros, que é um valor altíssimo. Para um jogador de 28 anos. Então, só que o que aconteceu de novo nas últimas semanas é de novo uma pressão externa, é de novo o staff do Gerson vazando informação para a imprensa, de novo jogando uma pressão para que o clube libere sem a multa, sabe? E se força uma barra. E até anteontem, o que dizia, não, o Gerson está na seleção, não está participando disso, é o pai dele, é o staff dele. E aí ele volta da seleção e aí se confirma, ou seja, ele está de acordo com tudo isso. E para o torcedor, que é passional, é muito difícil lidar com a situação, porque ele sabe da importância do Gerson, ele sabe do momento. Por exemplo, eu acho que se essa negociação acontece toda, internamente, sem ser divulgada para a imprensa e tal, o Gerson vai para o Mundial, joga o Mundial, quando terminou, saiu, ok. Acabou a participação do Flamengo no Mundial, o Gerson foi embora, não teve esse burburinho, esse alarde todo, o torcedor não ia ficar tão chateado. Agora, eu continuo discordando de vocês, porque o torcedor ficar chateado para mim é uma coisa, o cara ser ofendido, chamado de traidor, de não sei o quê, porque ele vai embora, coisa mais comum em todos os clubes do Brasil e do mundo é um cara receber uma proposta e ir embora para outro lugar. Nesse caso, tem circunstâncias diferentes que o Eugênio está trazendo aqui, perfeito, vocês também trouxeram, mas daí o cara ser xingado, um cara que lamentavelmente eu concordo contigo. Para mim é uma agressividade. O cara não tem liberdade, assim, o cara não tem liberdade de aceitar uma proposta e ir embora. Abel, vou te dizer o seguinte. Que mundo nós estamos? O cara que jogou há tanto tempo, conquistou tantos títulos no Flamengo, agora recebe uma proposta e tá afim de ir embora, vai ganhar mais, não pode, é traidor, é xingado? Eu não concordo. Respeito vocês, eu não concordo. Para mim é uma agressão isso aí. E eu concordo contigo. Você concorda? É que eu perguntei, ninguém falou nada. Agora, só para... Pensei que vocês concordavam com esse tipo de coisa. Eu estou tentando entender a cabeça do torcedor. Você, com a sua declaração agora, também será xingado. Sim, claro. Porque hoje em dia a gente vive essa era da agressividade, da selvageria. Eu não concordo com esse tipo de coisa. Isso eu estou 100% de acordo com o Abel. Não, e assim, eu tenho direito, assim como o Gerson tem o direito de aceitar uma proposta e jogar em outro clube, eu tenho o direito de dar a minha opinião aqui. Lógico. Mas é que hoje se naturalizou muito essa agressividade e tal. Isso ganhou dimensão. Eu não consigo normalizar isso. A aprovação de uma parte da sociedade. Tem gente que acha que é assim mesmo, que tem que ser assim mesmo. E tem uma coisa que a gente aqui da imprensa também, que a gente ajudou a criar um pouco esse clima ali, ó. Isso é uma coisa que ficou anos e anos curtindo ali cozinhando ali na panela, assim, em fogo baixo, e ficou cozinhando até ficar desse jeito. Quando a gente chega e fala que o torcedor tem direito a tudo. Não, esquece, não é né? Não, o torcedor é passional, o torcedor tem direito a tudo. Então a gente discordo disso. Eu também discordo. Mas não se fala isso muito na imprensa? O torcedor está pagando, ele tem... Quando é no estádio, por exemplo, o torcedor está pagando, ele tem direito. E, assim, tecnicamente falando, ele tem o direito de manifestação. Está protegido pela Constituição o direito à manifestação, tá? Mas, isso posto, esse nível de agressividade que a gente vê no futebol é uma agressividade que também a gente vê, só para você que já está pensando em me xingar, a gente vê também parte da imprensa. A própria imprensa tem momentos em que não ela inteira, porque a imprensa é formada por milhares de pessoas, milhares de profissionais. Cada um tem seu jeito de pensar, seu jeito de agir. Os jornalistas instigam esse comportamento hostil. Alguns de nós, jornalistas, instigam. Alguns de nós, eles próprios são muito agressivos também. E ajudam a instigar isso. E daí fica com o torcedor... Se o Gerson saísse... Porque o jogador, se o time perdeu, é porque o jogador foi vagabundo, porque o jogador não está se esforçando, porque o jogador é mercenário.
mercenário, porque o jogador nunca é um trabalhador que está querendo ganhar a sua vida, que ele tem direito de buscar mais dinheiro para a vida dele, ele tem o direito de ter um dia ruim. Às vezes você tem um dia ruim no trabalho que você não trabalha bem. Tem dia que eu venho aqui trabalhar, eu chego em casa depois e falo, pô, hoje não estava legal, sabe? Sei lá, estava meio cansado, tudo. Sim. Perdi a oportunidade de fazer um comentário melhor aquela hora. Aquela outra hora eu falei um negócio e fiquei pensando bem, putz, não foi legal, assim, eu não usei a palavra mais adequada. Tem dia que você não tá bem, e tem dia que você tá bem, tem dia que você... Putz, hoje eu estava tinindo, estava comentando o jogo, tudo que eu falei deu certo, eu estava vendo todo o jogo. Tem dia que você tá mais... Tem dia que o jogador não está inspirado, tem dia que a coisa não acontece, ele tenta alguns passes que não funcionam, a finalização dele não dá certo, o goleiro falha num cruzamento. Todo mundo vai mal. Você que está em casa também tem dia que você está bem no trabalho, não. Só que a gente tira esse direito do jogador. A gente tira o direito dele de buscar mais dinheiro, porque ele é um trabalhador que está querendo ganhar mais dinheiro. A gente tira o direito dele de simplesmente estar num dia ruim. Não, se ele está ruim é porque ele é vagabundo. Se ele está ruim é porque ele está de má vontade. Se for embora porque é mercenário. Se for embora porque é mercenário. Né? A gente nunca considera que o ambiente de trabalho dele pode não estar legal, que está difícil dele se concentrar no trabalho, porque o clube está uma zona. Não é o caso do Flamengo, mas é o caso de outros. Né? Então, assim, a gente nunca pensa que tem um cara lá que, assim, no final das contas, o jogador quer ganhar também o jogo. Você acha que o jogador gosta de entrar em campo assim, vamos perder hoje? Então não se pode criticar o jogador, é isso? Quê? Não se pode criticar? Se pode, se bom. pode. Só que, assim, uma coisa é você criticar o jogador, outra coisa é você criticar o ser humano. Se falar que ele é vagabundo, é uma coisa. Assim, você falar que, por exemplo, o jogador jogou mal, é o nosso trabalho é falar que ele jogou mal. Agora, eu não posso chegar e falar que ele é vagabundo, que eu estou julgando a pessoa. Eu estou julgando o ser humano. Entendeu? Assim... Se o Gerson sair na rua, aparecer ali e não tiver os seguranças do Flamengo, é capaz dele ser agredido, porque ele provavelmente vai aceitar uma proposta para jogar em outro clube. Não, justo um cara Isso é que normal? já escreveu história no clube. Isso é normal? Não, isso é zero, comum? Zero, normal. Tá certo? Zero. O torcedor, se Acho fizer que isso? Nada agredir? justifica, Bel. bom. A selvageria nada faltava justifica. essa. Mas por de onde vem essa agressividade toda? Vem da ideia de que o jogador de futebol é um sacana, um safado que tá afim de... não sei, não. Entendeu? Não. Quando o torcedor... E a gente na imprensa às vezes Não vem disso, não. Vem da agressividade das pessoas mesmo. São as mesmas pessoas que vão ao estádio para arrumar briga, entendeu? Que vem de ajudar, atrapalha. Você já sabe de quem eu tô falando. Mas, Abel, da onde vem essa agressividade? Onde ela surge? Essa agressividade vem da sociedade, que é super agressiva. Mas da onde... Que é racista, que é machista, Sim, que é homofóbica. Vem disso. Mas, Abel, então vamos lá. Vem disso. Mas por que a gente... Vem de onde? Porque a gente, eu tô falando a gente no Brasil agora, tá? Entre jornalistas, torcedores, tudo. Por que a gente tende a tratar o jogador como vagabundo? A gente trata o trabalhador como vagabundo. Quem é que trata o jogador como vagabundo, gente? A torcida trata. Por que a torcida quer bater às vezes em Você tá jogador? falando a gente? A gente quem? Não, eu tô falando da sociedade brasileira. Você não falou que a gente é uma sociedade racista? Sim. Então, você tem alguma dúvida disso? Então, não. Bom. Abel, eu não tenho dúvida disso. Só que eu tenho certeza que existem milhões de brasileiros que não são racistas. Então, mas a gente fala que a sociedade como um todo é. A sociedade como um todo é agressiva. A sociedade como um todo trata trabalhador como vagabundo. Trata trabalhador como um cara que, assim, ele só tá trabalhando porque ele tem que ganhar dinheiro. Se você não der dinheiro para ele, ele é vagabundo. Ele não vai trabalhar, ele vai fazer coisa de má vontade. A sociedade brasileira como um todo tem essa ideia. Você acha uma agressividade? Você acha normal ou não? Claro que não é normal. O Gerson ser xingado, chamado de traidor porque tá mudando de clube. O que você, Bira, pensa o quê? Eu já deixei claro minha opinião. Claro que não é normal. Gostaria de ouvir a sua. Então, claro que não é normal. Só que aqui no Brasil se trata o jogador de futebol como se ele fosse um serviçal da torcida. E assim, nós, parte da imprensa também faz isso. E você, o que você pensa disso? Eu acho que ele tem o direito de buscar o dinheiro dele. É isso que eu tô dizendo, ele tem o direito. Mas não, eu tô concordando com você, Abel. Então, mas eu tô falando que a agressividade vem de onde? Também? Eu acho que assim, se a gente chegasse e visse o Aeroflá ontem, com a galera motivando o Flamengo pro Mundial, que é o que importa, desculpa, é o que importa, e várias notinhas lá de 3 pra cima e tal, mas assim... Sem gás lacrimogêneo, sem pedra no ônibus. Cara, dava pra fazer algo legal ali, tirando uma onda. Tipo, pô, Gerson, tá aqui, ó, você não queria dinheiro, então tô, sabe? Numa boa. E não foi o que a gente viu, entendeu? A gente tá falando sobre paixão, mas nem sempre paixão tem que ser atrelada à agressividade. Então não dá pra gente justificar selvageria. Isso é um fato. Isso eu tô sempre que eu tô dizendo, é isso que eu tô dizendo. De acordo com o Abel. Eu acho um absurdo isso. De acordo. Mas dava também para fazer um protesto de uma forma que soasse, né, tranquila, vamos dizer. A ideia, eu achei a ideia das notinhas de 3 ali curiosa, vamos dizer, criativa. Mas isso não precisa vir num combo de violência, de agressão, de verbalizar xingamentos pesados.
né? E a gente está acostumado a ver isso no futebol, que é algo péssimo. Eu vou tentar até também Que a coisa que analisar, acontece Abel, toda hora é o jogador receber proposta de fora e ir embora. Exato. Se todo jogador, em todo clube que recebeu uma proposta para trabalhar em outro lugar, fosse xingado, fosse não sei o quê, fosse agredido, Porque que mundo o nós vivemos, Abel, gente? o torcedor, ele sonha que todo jogador seja um Rogério Ceni, sabe? Que faça essa carreira. Não vai ser! Não vai ser, e tá tudo bem. E não tá tem que ligado? ser, cada um, não é tem só o que jogador. ser, exato. O trabalhador tem direito de aceitar proposta e trabalhar em outro lugar. Perfeito, Ué, é isso mesmo. O torcedor não gostar é uma coisa, agora partir pra agressão? E outra, E daí vai assim, aquela o torcedor também tem que entender que esse é o momento, assim, além do Gerson, existem a comissão técnica inteira, mais de 30 atletas que estão indo para o Mundial. É um momento, deveria ser um momento de apoio e incentiva. Até a nossa equipe do 360 colocou à tarde aqui. Isso abala o Flamengo. Eu fico imaginando, não só o Gerson, mas todos os jogadores que estavam no ônibus, tomando pedradas, falando, caraca, a gente está indo para uma competição que a gente conquistou a vaga por méritos, por ser campeão, e estamos tomando essa onda aqui. Então, sim, eu acho que pode abalar a saída do Gerson. pedrada no ônibus? Teve pedra, teve gás lacrimogênio, teve coisa pesada, entendeu? Até relatos nossos aí. Não chegou a ter estilhaço, quebrar janela, nem nada. Mas teve gente que ficava apontando, tentando achar o Gerson. E isso, eu tô mega de acordo com o Abel. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. É uma questão hostil que está inserida de forma completamente triste na nossa sociedade, que não pode acontecer. É futebol, faz parte. Eu, você, o Abel, o Eugênio, se a gente recebe um feedback positivo ou negativo, a gente tem que entender. Se a gente recebe uma proposta, a gente tem que analisar. Se é bom ou ruim. Quem vai determinar isso é você, sou eu. Dentro de Faz campo, parte. até que ponto essa provável isso saída que eu queria- do é isso Gerson que eu queria citar, pode Abel. afetar de que forma o Flamengo para você? O Jorginho chegou, né? Então, assim, a gente até num 360, não sei se foi na semana passada, a gente falava, pô, encaixar o Gerson com Pulgar e Jorginho, talvez quem sobra é o De La Cruz. Assim, tá chegando um craque de bola, né? O Jorginho é uma baita contratação. Então, assim, instantaneamente, o Gerson tá fora a partir do fim do Mundial. Eu acho que o Jorginho pode suprir essa ausência, tranquilamente. É outra função. É outra função, mas ao mesmo tempo é um jogador... Senão a gente vai pensar em quem? O Everton Araújo? Não, Sabe, hoje quem entra no lugar do o Gerson, ele é um jogador polifuncional, né? O chamado Coringa. Mas a função mais recorrente dele no time do Flamengo é jogando mais aberto pela direita. É o externo, né? Ponta. Mas como é canhoto, ele entra muito e vira um meia, abrindo o corredor para o Wesley, que é um lateral que avança muito. Eventualmente, ele joga de volante. Eventualmente. E aí, sim, entraria mais ou menos na função ali do Jorginho. Só que ali você já tem Pulgar, De La Cruz, o Everton Araújo. O Gerson eventualmente fazia essa função. Se a gente for olhar a escalação do Flamengo hoje, com o Gerson, teoricamente, sendo meia aberto pela direita, quem entra no lugar dele é o Luiz Araújo. O Luiz Araújo é o jogador daquela função. E a canhoto são características diferentes. Ele é um atacante, ele é um jogador muito mais vertical, que finaliza melhor que o Gerson, inclusive, só que na construção não tem a capacidade de leitura de jogo, de passe, de inversão, de drible curto. O Gerson tem características diferentes. Por isso, eu falei aqui essa semana e repito, né, Abel? Uma eventual saída do Gerson, porque ainda não está confirmada, né? Tem toda uma questão de multa, além da multa dos 25 milhões, tem também uma outra multa, se o Gerson não completar o contrato, teria que pagar mais 40 milhões, não é fácil. O dinheiro a ser desembolsado é alto. Mas, eventualmente, de uma saída do Gerson a ser confirmada, você perde uma dinâmica que é a do jogador que vai se juntar à faixa central de campo para articular a construção de jogadas por dentro, que tem sido o grande forte do Flamengo no primeiro semestre. Com a chegada do Arrascaeta saindo da esquerda e pisando na área para finalizar. Então você, na prática, tinha o Gerson como meia pela direita, o Arrascaeta como meia pela esquerda. E o Bruno Henrique
porque o Pedro só se recuperou no final, fazendo o balanço ali na frente, mas muitas vezes abrindo espaço para a infiltração do Arrasca, que é o artilheiro do Flamengo na temporada. E o Gerson era um articulador por dentro. Esse não é o papel do Luiz Araújo. Isso que eu ia falar. Aí eu não consigo pensar o Luiz Luiz Araújo é trazer para dentro ali, e bater. Bora lá, pessoal. O Abel aí reclamou, ficou revoltado que a torcida criticou, xingou o Gerson. Falou dessa pedra aí no ônibus que eu não vi ontem. Vi todos os canais. A manifestação da torcida ontem. E o apoio também, porque não foi só na manifestação. Ninguém falou do apoio aí que o pessoal vibrou. O pessoal apoiou a viagem do Flamengo. Só pegaram o corte final, né? Que a manchete hoje foi só o corte final da manifestação, aquela hora das bombas, né? Mas em si o que a torcida fez não pegaram, só pegaram esse recorte. E como na minha opinião, se o Gerson não quisesse que acontecesse tudo isso, era simples. Ele não teria pedido nem para renovar. Não pedi para renovar, não vou renovar com o Flamengo, não quero, e ponto. Meio do ano, se apresentar a proposta eu vou. Mas ali foi tudo pensado, gente. Ali tá muito claro que foi muito pensado. Começo do ano, a gente faz proposta para o Flamengo. 18 milhões. 18 milhões, não lembro mais alguma coisa de bônus, aquele bônus que não vale de nada. Que era metas na Champions League e clube russo nenhum pode jogar a Champions League. Aí passou, o Flamengo não aceitou a proposta. O Marcão continuou falando em podcast, pedindo para sair, pro Gerson sair, que o clube era isso, pedindo aumento, pedindo tudo. Certo? Começa ele a reclamar, a pedir renovação. O Flamengo sentou na mesa, vamos renovar. Nessa renovação, eles pediram o salário que falam que 2 milhões e alguma coisa. O Flamengo não aceitou e pagou menos um pouco. Beleza, mas aí eles pediram pra gente aceitar esse valor, vamos diminuir a multa. O Flamengo aceitou 25 milhões tá bom. Eles não sabiam que o clube russo iria vir com os 25 milhões para pagar? Do jeito que tá sendo aí, será que não mandaram assim, baixa para 20 milhões que a gente paga no meio do ano? A gente leva o Gerson e pronto, acabou. Tá fechado. Palavra de homem? Aí agora, mesmo com toda manifestação, já deu a palavra lá no começo. Vai ter que ir? Tá muito complicado. Galera, obrigado a todos que ficaram até o final do vídeo aí, que viram o vídeo todo, que gostaram do vídeo do canal. Não se esqueçam de se inscrever, curtir e comentar no canal. Saudações rubro-negras. Vamos que vamos.